Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Hoje ele está trazendo um ensino sobre a operação do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Como que uma oração que o próprio Deus faz pode falhar? É impossível. E enquanto nós oramos em línguas, o Espírito Santo está operando o futuro, destruindo o passado e fazendo milagres no presente. Então, nós devemos orar muito em línguas para que nós sejamos abençoados. Vamos assistir com atenção este ensino porque está maravilhoso. Vamos lá, Pastor Dave. Eu gosto especialmente do que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Ele disse que quando ele vier, ele não vai falar dele mesmo. Ele vai receber do que é meu e vai mostrar para você. Quando ele disse isso, o que ele estava dizendo era da posição que ele tem com o Pai, como primogênito de entre os mortos. Era tudo isso que ele iria revelar que pertence a nós. Quem que ele enviou para nos ensinar? Não foi o Espírito Santo? Como qualquer família, você confia os seus filhos com membros da família. Você pode confiar neles. Ele nos deixou com anjos para nos ensinarem? Não. A quem ele nos confiou? Aquele membro da família confiável da Trindade, o poderoso Espírito Santo. Ele veio. Você diz, irmão Robertson, o quê? E quando eles não tinham nada sem nem o Antigo Testamento? Sim. O Novo Testamento estava se formando. O apóstolo Paulo, Pedro, João, Lucas. Todos tinham que registrar as obras deles. E isso tornou o cânone das Escrituras. Mas antes disso, o que eles tinham? Por que Paulo disse certas coisas que disse? Uma delas foi: eu agradeço, meu Deus, porque oro em línguas mais do que todos vocês. E as pessoas na igreja de Corinto, todos os homens, mulheres e crianças, encontre pelo menos um. Ele foi responsável por 3/4 da revelação. De onde ele recebeu isso? Quando Jesus ensinou, ele ensinava preto no branco. Um homem que deixar sua mulher se casar com outra comete adultério. E quem se casa com a que foi deixado também comete adultério. E aí ele muda de assunto. Quem que explicou essas áreas nebulosas? Foi Paulo. Principalmente ele. Por quê? Porque ele sabia como operar no dom da revelação. Como que eu sei pelo que eu devo orar? Lembra dos ensinos que nós fizemos? Deus disse, tudo bem. Se você não sabe nada, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai perscrutar a sua vida, ele sabe o seu chamado, ele conhece a sua cidade, ele sabe o que você sabe. Ele vai formular a oração perfeita. Tudo o que você precisa fazer é dizer. Você sabia que se você não quer parar de continuar mudando, você vai ter que parar de orar em línguas. Se você quer parar de mudar, então você vai ter que parar. Porque se você não parar de orar, é impossível que Ele te deixe onde você está.
He's always Ele sempre working the future, está operando o futuro, destroying the past, destruindo o passado and doing miracles in the present. E fazendo milagres no presente. If you don't stop, se você não parar, ele não vai parar. Because it's not originating with you. Porque não tem origem em você. It's come from the throne. Veio do trono de Deus. Makes me want to stop. Me dá vontade de parar and pray. E orar. Yes. Sim. When I think, quando eu penso how basic Jesus taught, de quão básico Jesus ensinou para fazer com que nós confiemos em Deus, I couldn't help but weep. Eu só conseguia chorar. I don't know, I think I've wept more in the last 3 years. Eu acho que eu chorei mais nos últimos 3 anos. With the things the devil tried to use. Com as coisas que o diabo tentou usar. To stop. Para me parar. None of them succeeded. E nenhuma delas deu certo. I love God more. Eu amo Deus mais. Than I ever have. Mais do que nunca. Listen. Mas ouça. If you just understood the limit he went. Se você entender o limite ao qual ele foi, para tentar fazer com que você tenha fé. Quando ele estava ensinando para os discípulos, eles ainda não tinham nascido de novo. Porque o novo nascimento não estava disponível. Aliás, Jesus teve que ser ressurreto dos mortos para ser o primogênito de muitos irmãos. Os santos do Antigo Testamento, Romanos 8, 26, 27, 28. Os santos do Antigo Testamento foram predestinados para serem conformados à imagem do Filho dele, para que ele pudesse ser o primogênito de muitos irmãos. Então, tá vendo aí? Você é predestinado, você vai ser salvo ou não. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que todos os santos do Antigo Testamento que creram em Deus foram predestinados para ser conformados à imagem do Filho dele. Mas eles tinham que esperar, porque ele tinha que ser o primogênito. Então eles não tinham a natureza que você tem, que é uma nova natureza, livre do pecado, que pode amar a Deus com o tipo de amor que Ele te ama. Eles não tinham isso. Eles tinham uma natureza morta. Eles tinham a lei. Eles não tinham a natureza que eu e você temos. Então o básico que ele ensinou era para eles entenderem até mesmo como orar. Você pode nos ensinar como orar? Ele disse sim. E ensinou como começar uma oração. Você precisa dizer: Nosso Pai, que está no céu. Para eles isso era um conceito novo. Nosso o quê? O nosso Pai. Você quer dizer o seu e o meu? Ele disse isso mesmo. Você quer aprender como orar? Então é assim que você vai orar. Nosso Pai, que está no céu. E ele começa assim. E aí os exemplos que ele usa me fizeram chorar. E me perguntaram por quê. Que eu não tinha mais fé do que eu tinha. Ele disse: Qual de vocês, que se tivesse um filho, e ele te pedisse por pão, você daria para ele uma pedra? Não. Ninguém. Então, se você, sendo mau, sabe como dar coisas boas para os seus filhos, quando ele disse mal, ele estava se referindo à natureza que eles tinham naquele momento, enquanto eles esperavam para nascer de novo.
Então eles estavam lá com a natureza morta e ele está os usando como exemplo. Se você então, que é capaz de cometer esse mal, sabe como dar coisas boas para os seus filhos, então quanto mais seu Pai Celestial vai te dar coisas boas, vai dar coisas boas para os que pedem. Você pode imaginar tendo que usar uma família que é morta espiritualmente para fazer com que nós creiamos de que Ele vai responder às suas orações? Isso me faz lembrar do meu filho Bill. Quando ele veio aqui ensinar. Foi antes de muitos de vocês estarem aqui. Mas foi através do Bill, que obedecendo a Deus, que quando o diabo destruiu a nossa primeira entrada no Brasil, o meu filho Bill estava aqui, preparando o trabalho, e a Ana Maria, ela pegou a espada. Nós não deixamos as pessoas sem nada. Ela traduziu as cartas, respondia as correspondências, fazia os cultos com o Bill, pregava. E quando tudo isso acabou, a primeira vez que eu vim aqui, eu vi o fundamento se formando de novo. Quando você faz uma promessa para Deus, quando Ele diz, você me promete, é isso que você faz. Você não decide se vai fazer ou não. É isso que você faz. Se Deus não tivesse se movido através dela e do meu filho, eu teria que encontrar uma outra forma de entrar aqui. Porque eu prometi para ele que eu viria aqui para o resto da minha vida. Nós vamos ver o avivamento. Você sabe por quê? Porque nós vamos ver. É por isso que nós vamos ver. Porque nós já vemos ele. Mesmo sendo capaz de fazer o mal, você sabe dar coisas boas para os seus filhos? O que você acha que eu vou fazer? Se você me pedir. Ele quer demonstrar o amor dele e tocar nas pessoas. Cada uma pela qual ele já morreu. Ouça. Quando Jesus pagou o preço, ele sofreu a mesma coisa por cada pessoa. Ele não sofreu em níveis. Ele sofreu a mesma punição por Hitler do que para você. Toda a raça humana foi colocada sobre ele. Você sabe as pessoas que não foram salvas? São as pessoas pelas quais ele pagou o preço também. E está usando uma metade da família para tentar atingir a outra metade. Porque não tem uma pessoa pela qual ele não tenha pagado o preço inteiro. Não tem nada que ele não faria para fazer com que elas entrem no reino dos céus. Afinal, ele usa cada oportunidade por alguém, só para poder entrar na vida da pessoa, para que alguém abra a porta, para que o céu possa ser liberado naquela pessoa. Lembra da vez que eu preguei sobre entregar pessoas a Deus? E aí observar Deus indo atrás delas. É só isso que ele precisa. Alguém me dê o que eu preciso para ir atrás de uma pessoa e deixa o resto comigo. Não pense que ele não vai fazer. Porque foi ele que pagou o preço por essas pessoas. Quando ele tentou fazer com que nós crescêssemos para a nossa provisão. O que ele disse?
Eu sei que eu já falei disso antes, mas é claro que eu não falei tudo. He said, consider the fowls of the air. Olha as aves no céu. He said, as your heavenly Father feed them. Ele disse, você não sabe que o seu pai alimenta elas? Well, yeah. Do they Sim. earn it? Elas merecem isso? No. Não. They store up for it. Elas guardam a comida, He feeds them. mas ele as alimenta. How come you can't? E como que você não consegue crer? And don't you think you're worth more than the fowls of the air? Você não acha que você vale mais do que as aves no céu? And how basic can you get? Isso é muito básico. You want theology? Você quer teologia? This is theology. Isso é teologia. Basic. He said, consider the lilies of the É field. algo básico. Ele disse, olha para os lírios do campo. They're beautiful, all right. Eles são bonitos mesmo. The way he described it. Como ele descreveu os lírios. Why is there flowers in it? Por que que existem flores? I was looking in Anna Maria's backyard along her beds. Eu estava olhando no quintal da Ana Maria They got a flower I've never seen e before. tem uma flor que eu nunca vi. A round bulb in the middle, about this big. Tem um botão bem redondinho assim, And it looks like it's got redondo, hair. e parece que tem cabelinho, ó. The petals are about the texture of your hair, and E as pétalas têm textura de cabelo e são grandes. bright purple color or É something. meio roxo. E eu What was fiquei in his olhando. mind? O que Deus estava pensando? Have you seen a lily? Você já viu um lírio? Of course you have. Claro que sim. Can you imagine the field? Você pode imaginar um campo There they are decorating. e eles estão lá decorando o campo. They're decorating the field one day, Estão lá decorando o campo um dia and they're making some woman's e bread no dia seguinte estão no pão de uma mulher, in the oven the next. no forno no outro dia. And if he went through such painstaking detail E se ele passou por tantos detalhes to elaborately para furnish that lily, criar aquele lírio tão elaboradamente, that wasn't enough. como se não fosse suficiente, He said, you want to compare that lily to ele something? disse, você quer comparar esse lírio com alguma coisa? How about Solomon and his glory? Vamos comparar com Salomão e a glória dele. I love the Queen of Sheba's testimony. Eu adoro o testemunho da rainha de Sabá. She said, Ela disse, when I saw how glad the servants were, quando eu vi quão felizes são os teus servos, I had the privilege of staying in his presence, que têm o privilégio de estar na sua presença, to hear every word that come out of his mouth. e ouvir cada palavra que sai da sua boca. When I saw his cupbearers, Quando eu vi aqueles copeiros, the ones who waited on him, aqueles que estavam servindo a mesa, and their apparel. e a roupa deles. But when she ended it like this, Mas aí ela terminou dizendo, when I saw the way quando eu vi a forma he ascended to his temple com que ele entrou no templo dele to worship his para God, adorar o Deus dele, she said, I had no spirit. ela disse, eu fiquei fora de mim. You know what that means? Sabe o que isso significa? You can't imagine how it could be. Você não pode imaginar como. My first experience like that A minha primeira experiência desse jeito was the first miracle I saw foi o primeiro milagre que eu vi, when I prayed. quando eu orei. The second A segunda vez was I came up on the lip of the Grand Canyon foi quando eu vi o Grand Canyon, in Arizona. no Arizona. It just takes your breath for a minute. Aquilo tira o seu fôlego por um Who minuto. made this? E você pensa, quem fez How isso? could this come about even? Como que isso pode existir? You have to go there. Você precisa ir lá. You have to see it. Você tem que ver. This is how the Queen of Sheba was affected. Foi assim que a rainha de Sabá foi afetada. She said, there's no spirit left. Ela disse, eu fiquei fora de mim. Yet Solomon No entanto, Salomão, paled. ele não era nada, You compared him to how he dressed a lily. comparado com como Deus veste um lírio. And if he went through all that trouble, E se ele passou por tudo isso, so temporary, por uma coisa tão temporária, decorate the field. que decora o campo, My God, meu Deus, what would he do? o que ele faria por você? He wanted to know, Ele queria saber why can't you believe? por que você não consegue crer. Christianity O cristianismo
It is not a religion. Não é uma religião. It is not. Não é. It is a family. É uma família. When you look at it as religion, Quando você olha para isso como uma religião, you're always going to serve the Almighty God. você sempre vai servir o Deus Todo-Poderoso. He's always going to demand penance. Ele sempre vai pedir coisas, exigir coisas. You're going to have to suffer or do something Você sempre vai ter que sofrer ou fazer alguma to be coisa good enough. para ser bom o suficiente. Não. No, you can't. Não, você não pode ser. There's only one way you can get into a family. Só tem um jeito de você entrar numa família. Você precisa nascer nela. That's why É por you were isso born que again. você nasceu de novo. You don't belong to a religion. Você não pertence a uma You religião. belong to a Você family. pertence a uma família God de is Deus. your Father. Deus é o seu Pai. Was you planning on this? Você estava planejando isso? Not again. Não de novo. Have you said these things looked right in front of the same camera? Eu já falei essas coisas na frente da mesma câmera. If there's any area we're short on, Se tem alguma área que a gente tem falta, this is the one. é nessa. I finally got him. Eu finalmente entendi. I serve him for one reason now. Eu sirvo a Ele por uma razão agora. It's because I love him. É porque eu amo Ele. I can't add to the price he was Eu paid. não posso adicionar nada ao preço que Ele pagou. I was bought with a price. Eu fui comprado por um preço. A price I could not pay. Um preço que eu não podia pagar. He paid it for me. Ele pagou por mim. There's nothing I can do to earn Não it. tem nada que eu possa fazer para receber, para merecer isso. The best person you ever Eu met. posso ser a melhor pessoa que você já And I encontrou. still E ainda assim, can't earn não posso only merecer what he has done. o que Ele fez. So I quit trying. Então eu parei de tentar. I started approaching him. Comecei a me aproximar dele. I'm one of many sons, Eu sou um de muitos filhos, but I am family. mas eu sou família. And so are E você também. you. Why would he do anything for you? Por que Ele faria alguma coisa por você? Hey, lay your burden down. Tire o seu fardo. Get rid of trying to be good enough. Pare de tentar ser bom o Put suficiente. your penance aside. Coloque o seu fardo de There's lado. no sorry you can be. Você não pode ficar com dó de você Pay mesmo a price that's already o paid. suficiente para pagar um preço que já foi pago. There's only one way you can approach Só him. tem uma forma de você se aproximar And dele. that's by faith. E é através da fé. You know what the devil will tell you? Sabe o que o diabo vai te dizer? You got to get good enough. Você precisa ser bom o That's suficiente. the reason he came. Mas foi por isso que ele He veio. wasn't good enough. Porque eu não vou ser bom o suficiente. But now you are. Mas agora você But I é. got problems. Mas eu tenho problemas. He didn't come because you didn't have Ele não any. veio porque você não tinha problemas. He came because you did Ele have veio problems. porque você tem problemas. Don't let your problems stop you from answering Não prayer. deixe os seus problemas te impedirem de receber a resposta da oração. When you approach him, Quando você se aproxima dele, como qualquer you filho, need to approach him você precisa se aproximar dele as your father como ele sendo seu pai. and lay it down at his feet. E se entregar nos pés dele. You've got to know Você precisa saber that he'll do everything for you. que ele fará tudo por você. That he has promised. Tudo que ele prometeu. Tudo. Bom, é muito interessante nós aprendermos que Jesus já fez tudo o que era preciso para que nós fôssemos abençoados. Não tem mais nada que o Senhor tenha que fazer para que as bênçãos venham até nós. É bom aprender isso, entender isso, ter esta revelação para que nós não fiquemos suplicando a Deus bênçãos e que Ele tenha misericórdia, porque tudo isso Ele já fez lá na cruz. E agora o que nós temos que fazer é orar em línguas, aprendermos a receber de Deus tudo o que nós precisamos, porque através das nossas orações, Deus vai poder alcançar aquelas pessoas que estão precisando de bênçãos, pessoas que estão precisando de salvação, enfim, de tudo que elas precisam de Deus. É através das nossas orações que Deus vai atingir aquelas pessoas e também as nossas necessidades. Então vamos passar um tempo com o Senhor, vamos orar em línguas, vamos deixar o Espírito Santo livre dentro de nós e nós vamos ver as mudanças que Ele vai fazer em nossas vidas e as bênçãos acontecendo.
Então agora nós vamos fazer uma oração. Este é o momento que nós podemos apresentar as nossas necessidades ao Senhor. Vamos lá, estenda a sua fé desta maneira ao Senhor. Deus nosso Pai, que a sua mão poderosa venha abençoar agora esse telespectador que está desanimado, que está sem esperança. Coloque agora a tua graça com o teu amor para que esse ânimo seja renovado em nome do Senhor Jesus. E que a sua paz, Senhor, venha agora neste lar, que a sua mão poderosa venha abençoar esse membro dessa família que está trazendo desgosto ou desânimo para este membro da família, para que a paz, que a ordem esteja neste lar. Ó Pai glorioso, venha ajeitar esse lar em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos porque algo está acontecendo agora e toda essa força maligna está agora repreendida em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Pode louvar o Senhor porque Ele está agindo nessa situação, na sua casa, na sua família. E eu quero agora aproveitar este momento para mandar um alô lá para nossa amiga de Santa Luzia, Minas Gerais, a Ana Paula. Ela está sempre assistindo esse programa semanalmente e ela diz que foi uma bênção conhecer o pastor Dave e entender a operação do Espírito Santo na vida dela, a oração em línguas. Foi muito rico isso, inclusive as cartas que ela está recebendo, mensais do pastor Dave, estão trazendo muitos ensinos para ela e ela está aprendendo a ser abençoada. Que Deus continue te abençoando mais, Ana Paula. E eu quero convidar a vocês, telespectadores, que enviem e-mails para nós, que deem notícias do que estes ensinos estão afetando em suas vidas. E vai ser muito rico para os outros telespectadores. Então agora que nós chegamos ao final, eu vou deixar o nosso endereço para que você entre em contato conosco. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa e Jesus abençoe você.